Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais essa feliz oportunidade de estarmos aqui buscando algo de importante para a nossa trajetória espiritual. Isso mostra que estamos preocupados com a nossa evolução, com a nossa reforma íntima. Convido a todos, então, para nós, se possível, fechar os olhos, com uma melhor sintonia, para uma melhor elevação de pensamentos. Vamos esquecer por uns minutos as nossas preocupações de ordem material e vamos endereçar os nossos agradecimentos, os nossos pedidos ao Mestre Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual, que muito felizes se encontram de nos ver aqui. E para nós darmos início então ao trabalho de hoje, eu convido a companheira Cleusa para fazer a prece inicial. Pai de amor e de bondade, Mestre Jesus, toda a direção espiritual da nossa casa, nossos guias protetores, queremos dizer o nosso muito obrigado por esta oportunidade que é concedida a todos nós e que possamos realmente recebermos tudo aquilo que nós estamos a necessitar neste momento. Pai querido, te buscamos neste momento para que este ambiente e todos nós que aqui nos encontramos, tanto encarnados quanto os nossos irmãozinhos desencarnados, que nós possamos receber de Ti toda a luz, todo o amparo, a bênção, para que possamos nos fortificar nesta energia reparadora, curadora, fortificadora, tanto para os nossos corpos quanto para as nossas almas. Porque somos necessitados e carentes, Senhor, desta Tua luz e do Teu amparo. Que nesse instante, Senhor, este ambiente possa ser um ambiente de luzes, para que seja iluminada a pessoa que está com o tema da noite de hoje. Que ela seja envolvida para transmitir a todos nós esta mensagem de luz, de força, para que nós possamos memorizar e com as bênçãos do Pai e a luz do Pai, nós possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, esta noite, este momento, para que essas nossas vibrações possam ser uma vibração de muita paz, de fortificações aos nossos irmãozinhos que nos acompanharam até este hospital de almas, para que eles também possam ser pacientes, compreensivos e possam ouvir o ensinamento e adquirir força, luzes para a caminhada em busca de proteção, de evolução e de crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, e que as Tuas bênçãos nos envolvam a todos, agora e sempre. Então, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus e da direção espiritual da nossa casa, que damos por iniciada a exposição pública da noite. Então nós podemos ficar à vontade
e acompanhar a reflexão, então, está com a Terezinha. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos. Nesta noite que agora a chuva acalmou, nos tarde bastante, né? E devemos sempre agradecer e não reclamar, né? Melhor a chuva do que a seca. Então, que ela seja bem-vinda nesse tempo em que vivemos. Hoje, o tema vai ser do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Buscai e Achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate, a porta abrir-se-á. Então nós temos um poema do Drummond que diz assim: tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O que isso tem a ver com o nosso tempo? Dentro dessa máxima podemos dizer que no final deste caminho tinha uma porta. Que porta é essa? Vai ingressar onde essa porta? Vai nos conduzir para onde? No livro Pão Nosso, no capítulo 9, na mensagem de Emmanuel, ele se refere a essa máxima como 3 imperativos: pedi, buscai e bater. Se nós pegarmos o entendimento das 3, são 3 palavras que exigem ação. Devemos começar sempre pedindo. Após pedirmos, nós temos que buscar aquilo que pedimos. E só então a gente bate a porta. Então, pedi, buscai e aí batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. E aí ele começa: no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir. Mas pedir o quê? Vamos pedir dinheiro, vamos pedir saúde, vamos pedir proteção. O que é para pedir? Tem tantas coisas para serem pedidas. Mas o que é imprescindível? Que não tem como nós não fazer esse pedido, né? Então nós precisamos pedir caminhos de libertação.
Então, antes de mais nada, nós precisamos pedir libertação. Mas libertação do quê? Da nossa ignorância, das nossas mazelas, das nossas mimizeiras, né? Dos nossos melindres. Muitas vezes a gente não consegue ouvir o outro porque se ofende. Qualquer situação. Então a gente está preso, né? Preso essas crenças, presos à presunção de nos acharmos melhores. Ah, mas eu não posso. O presidente não pode me advertir de nada. Por quê? Eu não posso ser chamada a atenção por ser trabalhadora da casa e não estar seguindo determinada coisa. Porque eu já me acho autossuficiente, melhor que os outros e não posso ser. Eu faço assim, é desse meu jeito, eu não vou mudar. Então eu estou preso àquele conceito, àquela crença. Então o que é imprescindível que a gente peça? Libertação. Nós precisamos nos libertar de tudo. De toda essa bagagem que a gente traz desde lá dos primórdios, no tempo que nós chegamos aqui na Terra. Quando a Terra iniciou e recebeu os primeiros seres humanos. Quando Deus criou o mundo, Ele fez o homem, botou um diferencial no homem. Todos os demais seres não tinham esse diferencial. Qual era esse diferencial? O desejo. Nós, seres humanos, lá nos primórdios, foi colocado em nós o desejo. E desde então, esse desejo faz com que a gente busque mais. E aí o ser humano nunca está satisfeito, porque ele sempre deseja mais. E aí nesse desejo ele vai à busca. E aí a gente teve um progresso gigante nessa caminhada nossa, desde que a Terra iniciou lá primitivo. E por que houve esse progresso? Porque nós tivemos a possibilidade da reencarnação. Quando a gente viveu nossa primeira experiência aqui, a gente aprendeu determinadas coisas e ao regressar para o plano espiritual, a gente levou uma bagagem. Quando retornamos aqui, aprimoramos essa bagagem. E assim foi possível a evolução nossa, lá da vida primitiva para a vida civilizatória, a civilização. Então a gente conseguiu ir evoluindo. Do contrário, se houvesse somente uma existência, nós teríamos que sempre começar do zero. Sempre começar do zero. Não teria como essa evolução ter acontecido e a Terra continuaria lá nos primórdios. Então, na medida que nós fomos reencarnando, a gente já foi trazendo habilidades desenvolvidas e o desejo de melhorá-las e de nos libertar daquele primitivismo, daquelas coisas ainda que precisamos corrigir. Então a gente melhora numa existência, na outra vem para melhorar aquilo que faltou. E assim a gente vai se libertando. Por isso é imprescindível nosso pedido, pedir
a libertação. E aí, seguindo, logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Então, essa busca, a gente pede a libertação, mas aí a gente tem que ir à buscar essa libertação. Não cai do céu. Nós não ganhamos as coisas prontas. Por isso, a gente veio com o desejo de ir buscar. Então, por isso a máxima diz: buscai e achareis. Então, quando nós buscarmos essa libertação, nós vamos achar. E vamos nos libertar de toda essa bagagem que a gente carrega. Muitas vezes de vícios, né? Imperfeições. E mesmo quando a gente já tem coisas boas, nós podemos melhorá-las. Então, se a gente pode observar assim, tem crianças que nascem com a predisposição já da música. Pega um instrumento e já sai sem nunca terem. Então, ela já veio com aquele dom que a gente chama, né? Ela desenvolveu, mas ela aprimora. Ela busca qualificar e tornar aquilo melhor. Assim como a ciência, né? Se nós observarmos o quanto a ciência mudou nos últimos tempos, especialmente nos últimos, que agora está acelerado o processo. Está se aprimorando, né? Está se buscando cada vez mais fazer essa lapidação, essa limpeza, para que um dia, né, de pedras brutas que viemos, nos tornemos um cristal brilhante, iluminado, né? Esse é o progresso nosso. Nascemos simples e ignorantes. Viemos aqui para fazermos esta libertação. É como se a gente pegasse a cebola, todos nós mulheres, especialmente, e homens que gostam da cozinha, né? A cebola, se nós formos tirando as cascas, a gente vai, cada casca tirada, ela vai se tornando mais bela. Mas ao tirar a casca da cebola, vem uma ardência, né? Que irrita os nossos olhos, aquele sujo. Dá pra gente comparar as nossas imperfeições. Então, às vezes, limpar essas imperfeições não é algo fácil. Assim como a pedra bruta, para lapidar ela, para lixar, dá trabalho. Mas no final, ela se torna um cristalino. Seguindo, também, né? Me perdi um pouquinho aqui, já me acho. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecido, o roteiro edificante. É chegado o momento de bater a porta. Que porta? Que porta nós vamos bater? A porta da edificação. Peçamos ao Senhor, e aí ele resume assim: peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva, busquemos
a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela. Então vejamos, a gente tem que pedir que a gente se liberte dessa vou ler ali para poder dizer a palavra certa. Animalidade. Desse ser, nós sabemos que nós somos seres, somos animais, né? O homem é um animal como os demais, só que ele já vem com uma evolução maior. E a gente busque a espiritualidade, nos espiritualizar, para que a gente possa trabalhar na seara do Evangelho de Jesus. Então, para isso, nós precisamos fazer todo esse pedido, essa busca, e aí nós chegaremos na porta. Então, e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Quem são os aprendizes do Evangelho? O que é o Evangelho? Nós sabemos que, inicialmente, quando Jesus veio ao planeta, ele trouxe os seus ensinamentos. E eles foram transcritos nos evangelhos. E a gente sabe que os apóstolos foram que depois foram passando esses conhecimentos de Jesus. E todos esses ensinos que Jesus trouxe, eles foram colocados dentro do evangelho e foram sendo repassados, estudados, transmitidos. E todos nós que buscamos, independente da religião que a gente pratique, todos nós que conhecemos e defendemos Jesus Cristo, os seus evangelhos, onde quer que estejamos, nós precisamos estar libertos para levar a sua mensagem. E que essa mensagem ela seja pura, seja realmente o que Jesus nos trouxe. E não aquilo que nós buscamos interpretar dentro do conhecimento de cada um. Porque se cada um de nós aqui vai ter uma forma de dizer o que entendeu, né, do que Jesus quis dizer, e cada um de nós, conforme a nossa evolução, a gente consegue vivenciar este evangelho. Mas a gente precisa estar preparado para ele, para poder fazer com que ele vá para a prática. Mas eu vou praticar passando para o Leandro, passando para Jairo, eu vou exigir que ele cumpra. É essa a minha tarefa? Não. A minha tarefa é vivenciar no meu dia a dia essa prática. É no exemplo, porque foi assim que Jesus fez. Ele exemplificou, vivenciando aquilo que ele ensinava. Então é isso que nos é chamado, né? Para que nós possamos ser aprendizes
Nós somos aprendizes. Nós não somos os doutores da lei. Nós temos muito a aprender. Nós, sei qual é o ano da escola divina nós estamos, né? Qual é o grau que ainda estamos na animalidade, ou já conseguimos dar um passo para a espiritualidade, né? Então, cada um de nós sabe, ou pensa que sabe onde está. Então, quem é a porta? A gente vai bater, mas quem é a porta? Lembra lá no começo? No meio do caminho tinha uma porta. Quem é a porta? Jesus é a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então Jesus, já tem lá no Evangelho, é o caminho, a verdade e a vida. Então o que nós precisamos? Buscar nos libertar da nossa inferioridade, nos espiritualizar, para que a gente tenha condição de passarmos a sermos os aprendizes do Evangelho. E aqui eu finalizo dizendo assim: esperar também é buscar. Que às vezes nessa ansiedade que a gente tem, né? A gente quer e não sabe esperar, passar pelo processo. A gente quer dar saltos, né? Ai, eu quero ser melhor. E naquela ansiedade a gente acha que tem que ser ontem. Quando que eu vou estar pronto? Espera, né? Espera o momento de dar o passo. Mas esperar também não significa, né, cruzar os braços. E a gente amadurecer, né? Dar o tempo da maturidade espiritual de cada um de nós. E vamos abraçar essa busca para que a gente ache, né? Por isso, buscai e achareis. Mas antes da busca, pedi. Pedi, buscai e aí sim, bate. Bate na porta. Ah, não é bater na porta. Bater a porta, Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. Então, que possamos levar esse ensinamento nesta noite, né? Pedir, buscar e bater. Não vamos bater na porta, né? Primeiro, vamos fazer o que cabe a nós. Vamos ser humildes e começar pelo princípio, pedindo libertação. Muito bem. Então, mais uma boa reflexão para nós. Como o Espiritismo sempre nos coloca que o Espiritismo, a caridade é verbo, verbo é ação. Então, em todos os momentos vai ter a nossa iniciativa, a nossa vontade, a nossa cultura, para que aí sim, nós fazendo a nossa parte, toda a espiritualidade faz a deles também. Convido a todos para mais uns minutos nós buscar nossa concentração. Vamos nos preparar para o momento do passe e convido assim aos companheiros passistas que estejam se sentindo bem. E convido assim o nosso companheiro Pedro Ferreira
cadeira para fazer a prece do passe e a prece de agradecimento pelo trabalho da noite. Então todos nós, devidamente abraçados, sentindo possuídos Cristo, possuídos divino, adentrando nosso corpo físico, e nós, com a nossa fé, com a nossa confiabilidade nas forças divinas, vamos juntos agradecer por tudo isso que estamos recebendo e que nós possa sempre receber as energias, os fluidos, as luzes espirituais para facilitar, para nos auxiliar o desenrolar da nossa vida terrena. Que possamos receber o fluido que nos dá força para identificar nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas fraquezas, que nós possamos vencer todas essas mazelas para tornarmos cada vez mais merecedores de toda a graça e de toda a intervenção divina. Que os Espíritos de luz, em nome do nosso Mestre, possa nesse instante analisar cada um de nós, as nossas necessidades, para que tenhamos saúde física, para que tenhamos saúde emocional, psicológica, e que possamos dessa forma seguir com retidão teu amado Mestre, caminho do bem, felizes, harmonizados, esperançosos, com muito otimismo, um amanhã e um futuro melhor. Isso é o que nós buscamos, amado Mestre, e nos propomos a fazer a nossa parte, para que sejamos então sempre agraciados pela força da divindade. Amado Jesus, em nome da caridade, todos nós queremos envolver nossos familiares, pessoas enfermas que fazem parte das nossas relações, que estão nos nossos pensamentos, para que também receba esses fluidos espirituais aqui trazidos, especialmente pelos médicos da medicina espiritual, para nos envolver, que também envolva nossos entes queridos em outros ambientes, para que eles também se sintam fortalecidos, agraciados por esta intervenção divina, amado Mestre. Abençoe sempre, amado Pai, amado Mestre Jesus, a todos nós, e que nós possamos ter uma semana, os próximos dias, sempre coroados de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, para que nós tenhamos força então, de seguir o caminho do bem, cada vez com mais retidão, amado Mestre. Esse é o nosso desejo e contamos sempre com o auxílio, com a certeza da intervenção espiritual. Que assim seja, o Mestre Jesus. Então, em nome de Deus, do nosso Mestre Jesus e da direção espiritual da nossa casa, que damos por encerrada a exposição pública da noite. Até a próxima terça-feira.